Salve Maria Imaculada, a rainha do Brasil. Caríssimos irmãs e irmãs, gostaria de falar com vocês sobre Jair Messias Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil. Esse candidato que está aí despontando em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Nós vemos grande multidão apoiando ele, fazendo manifestações, carreatas. E no meio cristão, especificamente, seja católico ou evangélico, nós notamos algumas coisas. Nós temos dois grupos específicos. Uns dizem, como que você, sendo cristão, sendo da igreja, diz que vai votar em Bolsonaro? Como você tem coragem de dizer que vai votar neste homem estúpido, retrógrado, racista, machista, taxista? E de outro lado tem um outro grupo que diz, eu vou votar em Bolsonaro porque sou cristão, cristão não pode votar nos outros. Então, na realidade, como é que fica isso aqui? Quem está com a verdade? Né? Então, Bolsonaro é o melhor para o Brasil? Não. Cristão, católico, evangélico deve votar em Bolsonaro ou não? Na realidade, você ainda tem dúvidas sobre isso? Para o vídeo não ficar longo demais, vamos direto ao assunto. Né? Quais são as outras opções que você tem para votar? Nós não temos tanta alternativa assim, não vai ter aqui tempo para fazer uma análise sobre todos os candidatos, até porque já estamos próximos à votação do primeiro turno. Mas indo direto ao ponto, praticamente todos os candidatos, e todos ali dos mais bem colocados ali acima, combatendo com Jair Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, fazem parte do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Né? Essa organização criminosa, né? Essa a associação internacional fundada por Lula e Fidel Castro, que tem o intuito de transformar toda a América Latina, né, numa nação socialista, né? Numa ditadura socialista. Né? É esse o intento. Né? Então, você, se por acaso você vota no Lula, você volta no Haddad, né? Porque o Haddad é o político de porta de cadeia, né? Você tem que saber, e você tem que aceitar isso. Você pode olhar isso, o Foro de São Paulo não é mais algo secreto. Você pode olhar no Foro de São Paulo, não é Olavo de Carvalho ou uma ou outra pessoa falando, não, você vê na internet depoimentos do Lula falando sobre isso. Do Lula falando que ele e o Fidel Castro fundou isso. Você vê palestras do Foro de São Paulo. O evento todo está em aberto, sendo transmitido na internet. Onde você pode ver isso completamente. Né? A existência do Foro de São Paulo e o intuito deles de transformar isso aqui numa ditadura comunista. Né? Então você tem que compreender que Haddad ele é comunista. Quem é a vice de Haddad? A vice do Haddad é filiada ao Partido Comunista. A aliança do PT para essas eleições é praticamente PT e PCdoB. Partido Comunista do Brasil. Então, como é que um cristão pode votar nisso? Então, você tem que compreender que você, católico especialmente, nós não podemos votar em partidos de viés comunista socialista. Né? É doutrina da igreja. O comunismo ele é anticristão. Né? Então, às vezes a gente até chama decreto contra o comunismo, né? Que o Papa emitiu, né? O Papa Pio XII, mas não é nem decreto contra o comunismo. Né? Foi só um documento que a Santa Sé emitiu falando que é totalmente contrário, que uma pessoa que professa o comunismo, que professa a doutrina socialista, está automaticamente excomungado da igreja. Correto? Então, como é que você pode votar em excomungados? Então, Ciro Gomes é a mesma coisa. Ciro Gomes, gente, o PDT estava, algum tempo atrás, você viu isso no site do próprio partido. Não sei se eles retiraram, mas eu li isso do site do próprio partido, que eles fizeram uma reunião com membros do Partido Comunista Chinês. Então, como é que você quer colocar essas pessoas no poder? Você está me entendendo? Então, não tem condições, não tem cabimento uma coisa dessa. Né? Marina Silva é outra. Marina Silva, para quem não sabe, ela era católica, ela era membro da Teologia da Libertação. Quem é católico sabe do mal que a Teologia da Libertação fez no Brasil. Né? Mas as pessoas podem mudar? Podem, mas ela se tornou evangélica e no meio evangélico ela faz parte de um movimento que é meio que uma espécie de Teologia da Libertação protestante. Se a Teologia da Libertação dentro da Igreja Católica já
Foi um caos, imagine uma teologia da libertação protestante. A miséria é que deve ser. Mas, enfim, resumindo aqui o negócio, votar em Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva é votar no projeto Foro de São Paulo. Né? Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Fato. Né? Vocês têm vídeos, vocês têm documentos, tem tudo à disposição de vocês na internet. E não é nem documentos de pessoas acusando o PT, não, é documentos do próprio PT, documentos, tá aí. Você pode ver as palestras do Lula no Foro de São Paulo falando sobre isso. Então, não tem como você cogitar, votar nesses sujeitos. Né? Agora, falando especificamente de Jair Messias Bolsonaro, como católico, algumas pessoas falam, mas Bolsonaro tem pontos negativos. Sim, é óbvio que tem. Né? Só que Chesterton ele já dizia o seguinte: fanatismo é você achar que alguém está errado em tudo por estar errado em alguma coisa. Bolsonaro pode estar errado em alguma coisa, com certeza. Talvez até algumas coisas. Mas você querer condená-lo em tudo porque ele está errado em alguma coisa, isso é fanatismo, isso é idiotice. Aí você não vai votar nele, vai ajudar o quê? Ajudar a eleger o Haddad de novo. Você quer o quê? 20 anos dessa nação entregue a esses comunistas. É isso que você quer. E Marina, e Ciro Gomes, inclusive, indico vocês assistirem uma série lá no Brasil Paralelo, né? O Teatro das Tesouras. Você vai entender por que Marina, Ciro Gomes, né? Haddad, o próprio Alckmin no PSDB, é tudo um esquema só. Você acha que é a oposição, mas no fundo é o mesmo plano do Foro de São Paulo. Uns mais moderados, outros mais radicais, mas é as lâminas da tesoura, né? Tendo o mesmo fim ideológico. Então é Bolsonaro para tentar romper com essa farsa de PT e PSDB que nós estamos há 20 anos nesse país. Aliás, essa farsa está desde da redemocratização, né? Não está essa bagunça. Né? Mas, enfim, Bolsonaro tem pontos negativos? Tem. Tem. Só que os pontos negativos que o Bolsonaro tem é um peido diante dos outros candidatos. A Haddad é enrolada até o pescoço, fora que todo mundo sabe que ele é o político de porta de cadeia. Os outros, tanta corrupção, tem Alckmin com esse escândalo da merenda lá em São Paulo e tantas coisas. Então, nós temos que refletir melhor essa questão política. Outras pessoas dizem que, por exemplo, Bolsonaro se aproveita da igreja, dos cristãos, falando em ideologia de gênero, e eu queria falar o seguinte aqui. Bolsonaro, há anos, né, luta contra a ideologia de gênero na Câmara dos Deputados. Antes de você saber o que era ideologia de gênero, Bolsonaro já estava lá lutando, né, sobre isso. Em 2014, né, para servir de exemplo, em 2014 eu estive presente na Câmara dos Deputados em algumas das votações do Plano Nacional de Educação, no PNE, né, no Plano Nacional de Educação, estava incluso o gênero, e o Jair Messias Bolsonaro foi um dos deputados que mais lutou contra a ideologia de gênero que foi retirada, graças a Deus. Ele já lutava contra a ideologia de gênero. Outros deputados mais pomposos, ditos católicos, né, como o seu Chalita, por exemplo, lá na Câmara, né, aquele movimento dos deputados, né, eu lembro que eu falei com ele, né, num outro grupo de pessoas, ele deu a palavra que ia votar contra a ideologia de gênero. PNS sem ideologia de gênero. E, de fato, ele estava lá conversando e parecia que ele ia votar mesmo. Mas aconteceu alguma coisa na sessão no dia, aí teve que adiar. Aí, no dia que foi remarcada a sessão de ideologia de gênero, cadê Chalita? Não estava lá. Não foi. Enfim, mas o Bolsonaro esteve presente, se esforçou para estar presente. De fato, isso aí ele não está usando não, porque antes, né, de você que está assistindo esse vídeo, provavelmente, né, se você saber o que era ideologia de gênero, o Bolsonaro já estava lá lutando, né, contra a ideologia de gênero.
Até eu citei o Charito aqui como uma pessoa que deu a palavra e depois não foi votar, mas para servir de justiça também o Eros Biondini, né, que era um deputado católico, ele nem fazia parte da comissão e ele fez possível para fazer parte da comissão e votar contra a ideologia de gênero. Mas, enfim, muitos que, né, falam isso e aquilo, né, da boca para fora, mas Bolsonaro não, ele estava lá lutando verdadeiramente, né? Então é preciso tomar cuidado, principalmente você que vai votar no Alckmin, pretende votar no Alckmin, porque esta merda de ideologia de gênero não é uma invenção do PT. Para quem não sabe, eu sou estudante de pedagogia, e em documentos do MEC da época do presidente Fernando Henrique Cardoso, já estava essa merda de ideologia de gênero lá. Camuflada, mas estava. Já estava lá. Alguns documentos que vai para a orientação de professores, que não tem força de lei, mas documentos esses vindo do MEC, que orienta professores falando sobre questões de gênero, que é uma construção social, etc e tal. Então, olha lá. Cuidado, isso é uma defesa do próprio partido do PSDB. Então, olha lá, isso não é brincadeira. Isso já vem desde 98 e 99, já há 20 anos que está os professores sendo orientados nesse viés. Então é preciso sim um presidente que vá colocar ordem na casa e vá combater contra isso. Bolsonaro também é contra o aborto. Todos os outros são a favor do aborto. Pelo menos não se manifestaram contra. Fica naquela época. A Marina Silva, que depois que tomou aquela lapada de glória do Bolsonaro, né? Lá no debate, o Bolsonaro jogou na cara dela que ela é uma evangélica, que defende legalização das drogas e do aborto, e depois ela deu uma entrevista, não, se aprovarem um aborto, eu vou vetar. Mas, na realidade, ela vetaria por quê? Porque ela defende que se faça um plebiscito. Agora, você imagina a ideia moral dela, a capacidade moral, enfim, não estou nem contando palavras para falar sobre isso na Marina Silva. A mentalidade dessa pessoa que se diz evangélica, se diz que crê em Jesus Cristo, querer fazer um plebiscito para decidir se as mães devem matar seus filhos no ventre ou não. Como diria o padre Paulo Ricardo, isso só seria moral se antes a gente fizesse um plebiscito dizendo se a gente pode matar o presidente da República ou não. Se uma coisa não é moral, a outra também não é. Compreende? E o Bolsonaro foi o único que disse que é contrário ao aborto, o que vetaria caso fosse aprovado pelos deputados. E ele também, na Câmara dos Deputados, ajudou em projetos pró-vida, né? No caso, derrubar algumas coisas que, na prática, legalizariam o aborto como o cavalo de Troia. O projeto de lei ficou conhecido como cavalo de Troia. Né? Então, tem alguns pontos também, Bolsonaro, que é importante falar, né? Algumas pessoas sempre o criticam, por exemplo, pena de morte, né? Porque o Bolsonaro, ele é violento, ele defende a pena de morte. Na realidade, é preciso compreender algumas coisas. O Bolsonaro, durante muito tempo, ele falou sobre pena de morte, de legalizar a pena de morte, porém, ele mesmo falou que não defende mais a pena de morte. Por quê? Porque o direito à vida, né, é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser revogada. Então, segundo a nossa Constituição, não se pode aprovar pena de morte. Para se aprovar a pena de morte aqui no Brasil, só tem um meio, que é fazendo uma nova Constituinte. E cá para nós, né? Convocar uma nova Constituinte talvez não seja uma boa ideia, porque você convoca, talvez nem consiga legalizar a pena de morte e ainda pode entrar um monte de merda numa nova Constituição. Você imagina a nova Constituinte com esses deputados do PT, PC, do PP, PSOL, né, querendo impor as suas regras, as suas ideologias malditas via Constituição, certo? Então, Bolsonaro não vai, acredito eu, militar por pena de morte, porque a única maneira não é nem emenda constitucional, é uma nova Constituição. Então, acho muito difícil isso acontecer. Mas algumas pessoas falam que ele quer dar carta branca para o policial matar, e na realidade não é bem assim, caríssimo. Você precisa compreender um pouco. Para de pensar, né, segundo o que a mídia fala. Mas pensemos, de fato, racionalmente, não emotivamente. O que o Bolsonaro tem falado sempre é do policial ter o direito de agir em serviço.
O que está acontecendo no nosso país é que ou o policial ele está despreparado, não tem armamento digno para ele trabalhar, ou quando ele tem, ele não pode sequer usar, porque se ele usar o seu armamento, ele será processado pelos direitos humanos e a vida dele vai se transformar em um caos. Então, nós vemos aí os policiais morrendo à torta e à direito, e os civis também morrendo. Nós temos 60 mil assassinatos no Brasil. Quando eu comecei a olhar essas estatísticas, né, ler algumas coisas sobre política, né, mais ou menos, sei lá, 8 anos atrás, nós estávamos com 50 mil homicídios por ano. Hoje nós já chegamos a 60. Então, cada dia mais aumenta. Então, o que o Bolsonaro está falando, ele fala o que? Direito policial agir. Então, não é o policial sair matando, não. Por quê? Porque se for abuso de poder, o policial deve pagar por isso. Porque ele não deve abusar da sua autoridade. Porém, se, diante de uma situação, o policial tem que escolher entre a vida dele e a vida do bandido, se o policial tem que escolher entre a vida de um inocente e a vida do bandido, Anderson, mas você cristão está falando, a gente, isso é direito natural. Isso é direito natural. Deus em nenhum momento mandou a gente sacrificar as ovelhas para o lobo se safar. Então é isso que tem acontecido. Então, por exemplo, um sujeito sequestra um ônibus, os atiradores de elite não recebem ordem para atirar, porque sabem, se atirar vai ter problema. Então, às vezes acontece de 2 inocentes morrer ou se ferirem gravemente, porque os caras querem negociar só na conversa, joga pomba branca, joga flores. Nós estamos falando aqui de uma situação específica, uma situação crucial, uma situação difícil. Nós estamos falando para o policial entrar em favela, sair dando tiro em civil inocente, não. Nós estamos falando de confronto. Quando num confronto real, né, a polícia, o único meio que resta é atirar no bandido, então é preciso compreender isso, né, que é algo completamente diferente do que se prega por aí, dizendo que o policial tem que ter carta branca para matar. Não é isso. É no caso extremo, aonde o policial tem que escolher entre a vida dele ou a vida de um inocente civil e a vida de um bandido. Ah, mas a conversa, primeiro, para ter conversa, as duas pessoas tem que ter o desejo de conversar. Você acha que o pessoal que está lá no tráfico, no morro, né, comandando o tráfico, né, o pessoal de facção criminosa está querendo diálogo policial? Não façam um favor. Então, tem que fazer de tudo para aprender sem matar. Mas se a única situação que restou para defender a vida de um inocente ou a própria vida do policial, então isso é direito natural, minha gente. Outra coisa, porte de arma. Em primeiro lugar, isso não vai ser legalizado de uma hora para outra. Isso vai ser muito discutido na Câmara dos Deputados, porque a própria opinião popular sobre isso é meio dividida, correto? Mas é preciso você compreender que estudos mostram que aonde se tem porte de arma, a criminalidade diminui. Isso é um fato. Eu não vou aqui querer discutir porte de arma, você pode procurar, por exemplo, especialista como o Benê Barbosa, certo? Você vai compreender muito bem. Só que eu quero que você entenda, as pessoas falam assim, eu não vou votar no Bolsonaro porque ele vai liberar porte de arma. Porque cristão não pode ter arma. E aquela coisa, a pessoa tem medo, né? Que legalize a arma, porque o povo do Brasil é doido, o pessoal não tem educação para isso, o povo vai fazer besteira. E, gente, o negócio é o seguinte, não vai o Bolsonaro tá propondo liberação do porte de arma, ele não está propondo o programa Minha Arma Minha Vida, não, ou Minha Arma a Sua Morte, não. O Bolsonaro está propondo liberação do porte de arma.
E quando se fala em liberação de porte de arma, vem com uma legislação específica. O que é que isso significa? Que a pessoa que tem o direito de comprar a sua arma, ela também tem os seus deveres e suas responsabilidades. E se ela falhar nos seus deveres e nas suas responsabilidades, enquanto possuidor de uma arma, ela vai ter que pagar. Se for sacar uma arma para intimidar alguém, uma pena para isso. Se ela tentar assassinar alguém ou assassinar, uma pena para isso. Então nós temos que buscar, por exemplo, um agravante da pena para homicídios, né, e diminuir essa questão de progressão de pena em tantas situações que acabam o sujeito não pagando tanto assim e você tem aquela sensação de impunidade. Certo? Então, é necessário você compreender que vem uma legislação específica, não é? E outra, a pessoa vai fazer exame psicológico, se ela pode, de fato, ter uma arma em mãos, mas, mesmo que passando pelos testes psicológicos, etc., ela venha a cometer algum crime, ela vai pagar por isso, porque vai ter uma legislação específica e talvez até seja interessante com um agravante, para servir de exemplo. Agora, aqui sim existe um questionamento, que ao invés das pessoas ficarem assustadas com o Bolsonaro, porque ele defende o porte de armas, deveriam nos debates, inclusive, questionarem, mas não tem coragem de questionar porque eles também são responsáveis por isso, questionarem sobre a aplicabilidade da lei. Porque vejam só, se você libera o porte de arma, vai vir uma legislação específica sobre isso. O problema é, quem me garante que essa legislação específica vai ser cumprida? Porque vejamos, nós estamos no país da lei seca. A lei seca é cumprida plenamente. O que tem de gente aí que pega carro embriagado, mata as pessoas e depois estão na rua. Outro dia aqui mesmo, graças a Deus, a moça não morreu, mas um irresponsável embriagado pegou a chave do carro e deu para um de menor de 15 anos dirigir e atropelou a menina na rua. Sabe o que aconteceu? Foi para a delegacia, coisa e tal, mas o sujeito já está aí bebendo e dirigindo com o carro de novo. Não serviu de porcaria nenhuma. Agora, aqui é o questionamento, de fato, é que cabe sobre liberação de porte de armas. Entende? Eu não estou falando que o porte de armas em si é ruim, que o porte de armas... Não, eu estou falando que tem um questionamento, sim. Se o porte de arma vai vir com a legislação específica, né, reforma penal, a questão é, vai aplicar uma pessoa que pegar uma arma e matar um crime passional vai ser punida? Inclusive o Bolsonaro tem um projeto de lei para se aumentar a pena para crimes passionais. Certo? O problema é, esta lei vai ser aplicada na prática? E por que eu falo que os outros candidatos não levantam essa bola? Por quê? Porque eles são responsáveis. Eles são responsáveis pelos saidões. O PT está há 15 anos no governo. 13, 14 anos. Já até perdi as contas de quanto tempo nós estamos sendo governados pelo PT. Eles são responsáveis por tantos saidões, por tantas políticas públicas que não está recuperando os bandidos. Porque eu acredito sim na ressocialização. Só que eu não acredito na maneira que ela está sendo conduzida. E, em primeiro lugar, embora eu acredite na ressocialização, nós devemos compreender que cadeia não é, em primeiro lugar, para ressocializar o infrator. A cadeia, em primeiro lugar, é para proteger a sociedade para que aquele infrator não cometa mais crimes. Então, é inversão. Devemos sim buscar a ressocialização, mas, em primeiro lugar, está a proteção da sociedade para que não venha a sofrer os crimes que aquele indivíduo cometeu. Depois que você cerca ele, igual está lá o Lula está cercado. Teoricamente é para ele não roubar mais, já roubou muito. Então você prende o Lula para ele, não é para o Lula se ressocializar, em primeiro lugar para ele parar de roubar. Para tentar fazer com que ele não roube mais. Estou usando o Lula aqui de exemplo, mas você pode pegar qualquer coisa. O assaltante, sei lá quem. Quando ele está preso, quando você consegue prender ele, ele está lá preso, a primeira intenção não é ressocializar ele. Você não tem pressa para botar ele na sociedade. Não, a primeira intenção é você fazer com que aquele indivíduo não cometa mais crimes. Não, por isso que ele é preso.
Em segundo lugar, aí sim você pode pensar na ressocialização, pode pensar programas, né? Nós temos as igrejas que fazem um bom trabalho na questão da evangelização, né? Mas, em primeiro lugar, a cadeia é para evitar com que aquele bandido venha cometer crimes novamente. Para que aquele bandido venha deixar de ser bandido, né? Então aí fica o questionamento, né, da questão aqui do porte de armas. Vai ter aplicabilidade ou nós veremos impunidade? E é por isso que eu voto em Bolsonaro. Porque os outros são responsáveis por essa impunidade. O Bolsonaro é o único que, desde quando deputado federal, já está falando contra a impunidade há muito tempo, querendo fazer ações concretas para a diminuição da criminalidade, para a diminuição da impunidade. Como eu falei, é autor de um projeto de lei que aumenta a pena para os crimes passionais. 10% dos crimes, dos homicídios que são cometidos aqui no Brasil, que são 60 mil homicídios por ano que são cometidos aqui no Brasil, 10% são crimes passionais. Então veja bem, é necessário mudar a política de segurança pública. E pelo que nós vemos nos discursos, não, nós vamos trabalhar mais na segurança, nós vamos policial com inteligência, né? O policial no Brasil realmente tem que ser inteligente mesmo, né? Porque para agir sem nem ao menos poder tocar na arma, né? Tem que ter muita inteligência mesmo, né? Tem que ser na fé, irmão, tem que ser na glória, né? O único que realmente está com a política concreta para mudança na questão da segurança pública é Jair Messias Bolsonaro. E por isso que ele merece o nosso voto, o nosso apoio. E até você, e você entende o seguinte, muitas vezes quando o Bolsonaro fala, né, dos bandidos, é a maneira de falar para chamar a atenção, porque de fato o povo já está de saco cheio. Mas até mesmo você, que é da mesma maneira que eu, crê na ressocialização dos bandidos, porque eu creio que por Jesus Cristo todos podem mudar. Como diz Santa Catarina de Sena, não há ninguém tão pecador que não alcance misericórdia. Obviamente, desde que se arrependa. Né? Eu creio que eles podem ser ressocializados. Porém, é uma questão de psicologia. Se não há nenhum tipo de punição, ele comete crime, ele fica solto na sociedade, vai preso, passa um mês, volta para a sociedade, ele fica condicionado a achar que fica por aí mesmo. Eu fiz trabalho de evangelização com menores infratores e eu ouvi desses menores que estavam cumprindo medida socioeducativa dizendo que lá era uma colônia de férias. Então, de fato, é necessário mudar a política até para a ressocialização, porque os jovens e os adultos mesmos que estão na vida do crime estão condicionados a acharem que vai ser impune. Então, é necessário tomar cuidado com essa política, né? Correto? No mais, as pessoas dizem: ah, Bolsonaro é contra as mulheres. Aonde? Que diabos vocês viram que Bolsonaro é contra a mulher? Meu Deus. Aonde? Aonde? Ah, mas olha a maneira que ele trata a mulher. Eu nunca vi o Bolsonaro tratar mal uma mulher. Com exceção dos casos específicos, por exemplo, jornalista enchendo o saco, né? Aquele caso da Maria do Rosário, que eu não preciso nem explicar aqui, que vocês já devem saber muito bem, que ela chamou ele de estuprador. Correto? Ele apenas reagiu, né, ao insulto dela, à acusação leviana dela, correto? Então, veja bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos num país, nós precisamos de mudanças. E o Bolsonaro, como nós temos visto, se declara cristão, se declara a favor da vida, a favor da família, contra a ideologia de gênero, tendo essa postura de uma mudança radical na política econômica do Brasil, tendo essa questão da mudança nos rumos que o país está tendo. E outra coisa que eu gostaria de falar, quando o Bolsonaro foi vendo que o apoio popular ele estava crescendo, que ele de fato iria se candidatar ao governo, o Bolsonaro fez diversas viagens. Bolsonaro foi para a Coreia do Sul, que é um dos países que estão nos primeiros lugares
nos rankings de educação. Né? Bolsonaro foi ver como funciona a educação lá, Bolsonaro foi para Israel, está tendo um crescimento de ciência muito grande. E o teu candidato foi para onde? O teu candidato foi para onde? Haddad foi chutado da prefeitura de São Paulo, que foi tão ruim como prefeito de São Paulo, perdeu para o Dória, que tinha sido a primeira candidatura do Dória para alguma coisa na vida. O Dória ganhou no primeiro turno. O Haddad foi tão ruim que ele perdeu no primeiro turno sendo chutado. Para onde o Haddad foi? O Haddad foi para a porta da cadeia para falar com o Lula, para ser um pau-mandado do Lula. O Lula foi para onde? O Lula foi para Cuba. Chorar Fidel Castro. Dilma, a mesma coisa. Ciro Gomes, o partido teve reunião com o Partido Comunista Chinês para discutir a candidatura de Ciro. Ou seja, ninguém pensa nesse país, esses outros. Pensam na sua ideologia marxista. E é por isso que você tem que tomar cuidado na hora de emitir o seu voto. Votar no Bolsonaro é votar no Brasil. Dizer sim a Bolsonaro é dizer não ao comunopetismo. Essa doença reinante no Brasil, que é o petismo, que está desgraçando esta nação. E Nossa Senhora apareceu aqui no Brasil em 1936, nos alertando sobre o comunismo. Tem um vídeo que eu gravei aqui em 1900. Viajei no tempo. Tem um vídeo que eu gravei aqui em 2013, falando sobre as aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil. Nossa Senhora alertando que o comunismo entraria aqui no Brasil. E que o sangue jorraria. Essas revelações da Virgem Maria foram para os tempos conturbados da década de 60, 70? Ou nós estamos agora vivendo? Mas toda revelação ela é condicionada. Nós podemos mudar isso pela nossa oração e pelo nosso sacrifício. Então reze e veja esse vídeo que eu gravei em 2013 sobre o alerta de Nossa Senhora sobre o comunismo aqui no Brasil. Coincidência ou não, Nossa Senhora apareceu no estado de Pernambuco, mesmo estado em que Lula veio a nascer. Então, cuidado, cuidado. Gostaria apenas de ler um trecho da Sagrada Escritura, porque muitas vezes as pessoas falam, é o cara da igreja, e querer ir falando de política. Nós não podemos nos omitir. A palavra de Deus vai dizer no livro dos Juízes, no capítulo 9, no versículo 7 em diante. Sabendo disso, subiu Joatão ao esquimo do monte Garizim e exclamou: Ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Renunciarei porventura ao meu óleo, que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse: Poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: Vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: Poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: Se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Não entendeu essa palavra? Que é uma parábola. As árvores foram convidadas para serem reis. Cada árvore foi convidada e recusada. Quem assumiu o reinado foi um espinheiro, que é uma figura de uma pessoa que iria assumir o reinado do povo, e seria uma pessoa má.
Por que que eu quis ler este trecho da Sagrada Escritura? Porque se eu e você nos omitirmos da política, se eu e você nos omitirmos da nossa responsabilidade na área da política, quem governará sobre nós será o espinheiro. E eu digo para você, tem um espinheiro chamado PT governando este país há décadas. Tem um espinheiro chamado Foro de São Paulo, ferrando com esta nação há décadas. Ou você vota Jair Messias Bolsonaro, ou você terá um espinheiro governando você. Ou você larga a sua omissão e vai votar 17 Jair Messias Bolsonaro, ou você não poderá reclamar do espinheiro que estará governando o nosso país, nos maltratando o povo, trazendo a fome e a miséria para essa nação, como está acontecendo, infelizmente, com a Venezuela. Infelizmente. Ou você larga de ser omisso, pare com essa história de votar branco, de anular o voto, e vá votar em Jair Messias Bolsonaro, largando essa omissão, ou você terá um espinheiro. Não podemos fazer como as árvores ao serem escolhidas para governar. Ah, eu não posso. Deixa eu aqui fabricando meu vinho, eu estou aqui na sombra. Não, você não pode se omitir. Ou é Bolsonaro ou é espinheiro. Ciro é espinheiro. Alckmin é espinheiro. Marinha é um espinheiro. E Haddad é um espinheiro. E os outros são irrelevantes para a disputa eleitoral. Inclusive, outros aí, pseudo-direita, etc., como o Partido Novo, vocês sabem que não vai ganhar. Vote Jair Messias Bolsonaro, não se omita. Não seja enganado de novo. Jair Messias Bolsonaro, para evitar que o Brasil seja governado por mais 4 anos por um espinheiro. Ajude a salvar esta nação. Para finalizar esse vídeo, gostaria de contar um testemunho. Pode parecer nada a ver com o tema do vídeo, mas é de suma importância. Nas eleições de 2014, durante o período eleitoral, eu viajei para o Rio Grande do Norte visitar alguns parentes, minha avó ainda era viva, lá no interior do Rio Grande do Norte nós fomos. Nós viajamos na semana subsequente ao primeiro turno. Então, entre o primeiro turno e o segundo, nós estávamos viajando. E, certo dia, e lá estava uma discussão política muito grande, falando mal do PT, falando de... Enfim, essas coisas que também fala aqui nesse vídeo, de Folha de São Paulo, de economia, falando da cidade, do que era melhor na própria cidade melhorar, porque lá é um caos. Gente, lá é pau de arara, só para vocês terem ideia, lá na cidade. Enfim, eu falando de meios de gerar dinheiro lá, empreendedorismo lá, etc. Eu estava nessa vibe aí. Aí, certo dia, eu fui para a igreja durante a tarde para rezar. Quando eu cheguei na igreja, tinha um senhorzinho bêbado sentado no primeiro degrau do presbitério da igreja. Eu, lá no banco, fui me ajoelhar para rezar. Aquele senhorzinho me chamou. Vem cá. Quando eu me aproximei dele, ele falou: filho, me ajuda. Nunca vi aqueles coisas. Da primeira e última vez que eu vi. Aquele senhorzinho deu para mim e falou: filho, me ajuda. Essa cidade não precisa de quem ganha dinheiro. Essa cidade precisa de quem reza. Filho, essa cidade não precisa de quem ganha dinheiro. Essa cidade precisa de quem reza. Por que eu estou querendo falar isso aqui? Porque naquela época eu estava numa vibe de gerar dinheiro para qualquer cidade, porque era tudo dependente do bolso da família, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas o que aquela cidade precisa em primeiro lugar é de reza, é de oração. Aquela cidade pagã e seitas, e luxúrias, e pecados, e devassidões, aquela cidade precisa primeiro conhecer a Cristo. E por isso que eu finalizo esse vídeo aqui dizendo: Bolsonaro não é a salvação estritamente falando. Ele pode até ser um instrumento de Deus, mas o homem principal que essa nação precisa é Jesus Cristo.
verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se nós não formos uma nação adoradora do Santíssimo Sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo, pouco ou nada adiantará Jair Messias Bolsonaro. Se o slogan Deus acima de todos não passar de um slogan, essa nação vai cair no buraco. Porque o Salmo diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bolsonaro pode ser presidente e crente em Deus, outros também foram. Mas se a nação, de fato, não tiver Deus como Senhor, será que teremos dias bons ou ruins? Existem os pecados que clamam ao céu por vingança, como nos ensina o Catecismo da Igreja, citando claramente as Sagradas Escrituras. Então, que Deus acima de todos não seja apenas um slogan, que a favor da família, a favor da igreja, não seja apenas um slogan, que nós mesmos possamos lutarmos para sermos verdadeiros cristãos. Eu não estou falando do Bolsonaro não ser verdadeiro cristão, estou falando do povo mesmo. Porque quantos de nós que fala Deus acima de todos, talvez estejamos há anos sem ir à Santa Missa, talvez estejamos há anos sem rezar um texto. Então, que Deus acima de todos não seja apenas um slogan. Então, nos unamos, por exemplo, ao pedido do Papa Francisco, rezar o texto nesse mês de outubro, todos os dias, né? Rezar o rosário que ele pediu, viver em oração. Nossa Senhora que apareceu, pedindo oração e penitência para livrar o Brasil dos males que viriam, dos castigos que viriam. Possamos rezar, possamos fazer uma confissão, possamos comungar o corpo e sangue de Cristo, possamos rezar o texto. Pois se há 50 anos atrás o mundo era diferente, também era por uma questão espiritual. 50 anos atrás, as pessoas, as famílias, todos os dias se reuniam para rezar o texto. Hoje, quando se reúne é para ver novela podre na Rede Globo. Então, compreendemos também que a questão política também envolve um combate espiritual. Na Sagrada Escritura nós vemos isso. Então, cuidado com a vida que nós temos levado. Ok? Então, que não seja apenas um slogan, que de fato sejamos uma nação cristã, que de fato o Brasil assuma a sua vocação de terra de Santa Cruz. E embora com muitos defeitos, 7 de outubro, 17 na urna para presidente Jair Messias Bolsonaro, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada, a Rainha do Brasil.